tema hoje é obsessão. Você sabe o que é isso? Nós podemos definir a obsessão como uma influência persistente e negativa por parte de um espírito sobre uma pessoa. Entretanto, nem todos entendem assim. Existe, por exemplo, no meio espírita, a classificação diferenciada com respeito à obsessão. Entende-se sim que a obsessão é uma influência negativa e persistente, mas que não parte somente de um espírito sobre uma pessoa. Isso quer dizer que a influência obsessiva persistente pode também se dar entre espíritos. Pode se dar entre pessoas encarnadas e pode se dar entre encarnados e desencarnados. De qualquer forma, a obsessão é uma influência persistente e negativa de um espírito sobre uma pessoa. Existem três tipos básicos de obsessão: a obsessão simples, a subjugação e a fascinação. Você sabe a diferença delas? A obsessão simples é uma influência sutil que o espírito consegue produzir na mente da pessoa. É quase sempre uma influência leve, não percebida pela pessoa e que sempre tem a ver com o seu dia a dia, com as suas emoções, com o seu estado mental, seu estado emocional. Pense então que uma pessoa desequilibrada emocionalmente ou atravessando graves problemas está muito sujeita à influência do espírito. Esse espírito pode misturar aos meus próprios pensamentos os pensamentos dele, porque há entre mim e ele uma ligação moral, e é através disso que a obsessão acontece. Já na fascinação, a coisa é um pouco diferente. A fascinação é um grau superior de obsessão. Isso quer dizer que a ligação entre espírito e pessoa se fortaleceu tanto, se fortificou tanto, produz tanto vínculo entre eles, que é capaz de produzir uma perturbação mais durável. Na fascinação, o que acontece é que o espírito consegue produzir uma espécie de ilusão na pessoa, e ela é a única que não consegue perceber a diferença nos seus comportamentos. Isso já é uma dica sobre como reconhecer uma fascinação. A fascinação ela é marcante pela brusca mudança de comportamento do indivíduo. De repente, aquela pessoa que era totalmente amigável, confiável, estabeleceu uma boa relação com as pessoas, começa a se transformar. Começa a aparecer com comportamentos, discursos, ideias e atitudes totalmente diferentes do seu habitual. É claro que essa simples mudança de atitude não indica uma obsessão, caso contrário, não vamos sair por aí taxando qualquer pessoa que esteja mudando de comportamento como de um obsediado. Entretanto, é uma característica marcante, a pessoa começa a mudar de comportamento. E isso é perigosamente comum na mediunidade. Na mediunidade, o médium fascinado é o médium que está tão convicto de que o espírito que por ele se comunica é um espírito elevado, que está com a verdade, que ele simplesmente não admite teorias contrárias. Esses médiums quase sempre levantam bandeiras sobre as suas ideias e a divulgam pelos quatro cantos livremente, sem aceitar muito bem as críticas de terceiros. Essa também é uma das características da fascinação. A pessoa fascinada não admite a crítica. Então nós vamos voltar aqui ao campo pessoal. Tente imaginar, por exemplo, quantos embaraços poderia ter a vida de um sujeito fascinado que de repente mudasse seus comportamentos, que a sua família já não reconhecesse mais, que seus colegas de trabalho já não tivessem mais simpatia por ele, e que começasse de uma hora para outra com discursos totalmente diferentes do seu habitual. Eu conheci uma pessoa assim, um médium que foi fascinado e que se dizia, por exemplo, Messias. O espírito inculcou na sua mente a ideia de que ele era diferenciado, que ele era melhor do que a gente e que ele tinha uma missão grandiosa a cumprir aqui na Terra. Resultado, fascinação, doloroso sofrimento. Chegamos à subjugação. A subjugação é um nível muito mais profundo ainda de obsessão. Nela, o que acontece? O espírito tem um domínio muito grande sobre a vontade do sujeito. Ele praticamente manipula a pessoa. Ele consegue, assim, abafar sua vontade para prevalecer a dele. Pode parecer estranho isso, mas tente imaginar, e você deve conhecer alguém assim, aquela relação familiar entre marido e mulher em que, por exemplo, a opinião do marido sempre sobressai sobre a mulher. Em que qualquer assunto que eles vão conversar, a opinião do marido é que prevalece e a mulher está sempre errada. E essa mulher muitas vezes se cala para fazer prevalecer a do marido. É claro que isso acontece vice-versa, mas é muito mais comum em nossa cultura esse predomínio do marido, certo? Isso é um caso de subjugação. A vontade da mulher está totalmente aliada pela vontade do sujeito, do marido. Na relação dos espíritos com os homens acontece a mesma coisa. Quando a obsessão chega nesse ponto, quando ela chega nesse nível, é muito difícil de ser tratada. O indivíduo está completamente passivo nas mãos dos espíritos, por assim dizer, e se torna uma marionete. Kardec dá um exemplo no livro A Gênese de um sujeito que ele conheceu, que frente a mulheres bonitas era constrangido a se ajoelhar e pedi-las em casamento.
As pessoas viam isso como loucura, mas Kardec não aceitava essa hipótese porque conhecia o sujeito e sabia que ele estava plenamente consciente daquilo que fazia, embora não quisesse fazê-lo. Isso quer dizer que a influência desse espírito é tão grande sobre esse sujeito que constrangia sua vontade, fazendo com que ele adotasse comportamentos e atitudes totalmente reprováveis pela sociedade, ainda que ele não quisesse. Bom, em resumo é isso. Mas como tratar a obsessão? Você já pensou nisso? A obsessão não é tratada por equipamentos, por situações mágicas que se possa imaginar fazer nos centros espíritas. Para se tratar a obsessão é preciso que, primeiro, afaste a influência negativa que esse espírito exerce. Como o espírito exerce muita influência sobre a pessoa, ele praticamente a impregna do seu próprio fluido. A primeira coisa a se fazer, então, é afastar este fluido da pessoa, o que pode ser feito com passes. Mas não basta afastar este fluido. O que mantém a obsessão é a ligação moral que essa pessoa estabelece com o espírito. Se ela simplesmente receber a atuação de um espírito, tirar os seus maus fluidos, ela ainda vai atrair o espírito obsessor pelos seus pensamentos. É preciso então que o obsediado comece a se renovar moralmente, que estude, se for espírita, que frequente centros, que assista palestras, que leia livros, que comece um processo de melhoria íntima. Não há obsessão que não seja por falha moral. E a falha moral é nossa. Assim, muitas vezes, o indivíduo que estuda, que aprende, que dedica, que se esforça, consegue, por si só, livrar-se da obsessão. Ocorre também que, frequentemente, é preciso dialogar com esse espírito, mostrar-lhe a situação em que se encontra e quão mal ele está fazendo aquela pessoa. Porque, ainda que eu consiga mudar, que eu consiga cortar os laços obsessivos que mantêm tal espírito comigo, isso não quer dizer que o espírito por si só vai se modificar. Ele pode deixar de influenciar a mim para influenciar outra pessoa. E aí, como é que fica?